Alô, galera, trazendo a torcida Alegres Emoções, chegando com o seu Esporte Guará aqui pelo canal 23, num momento complicado, com tudo praticamente parado no futebol do estado do Maranhão, e nós vamos atualizar algumas informações para você que acompanha o programa Esporte Guará, hoje com foco para o Moto, que anunciou agora há pouco, depois de reunião ontem realizada entre comissão técnica, jogadores e diretoria, que também para as atividades por tempo indeterminado do time rubro-negro. O Maranhão Atlético já havia anunciado desde o fim de semana a paralisação das atividades por tempo indeterminado, aguardando a situação a ser resolvida. Pinheiro e Cordino de Barra do Corda já pararam as atividades também. Pinheiro realizou até o treinamento ontem. O Sampaio anunciou que seguiria treinando de portões fechados, mas temos uma grande indefinição quanto ao Campeonato Brasileiro, existindo inclusive a possibilidade de mudança no formato das competições. Quanto ao Campeonato Maranhense de Futebol, a questão datas é o principal problema, porque não se sabe quando a federação reiniciará as atividades, não se sabe quando nós teremos tranquilidade para o prosseguimento das competições e não sabemos quanto a pandemia do coronavírus vai avançar no Brasil. Alguns estados com uma preocupação maior do que outros, por exemplo, em São Paulo já tivemos 4 mortos em relação ao coronavírus, e em outros estados, casos sendo analisados, como no Maranhão, onde ainda não tivemos nada confirmado. E você pode participar, quero a tua opinião em relação a esse momento de paralisação, né, forçada do esporte, muito cuidado, muitos movimentos no que diz respeito a conscientizar a população e nós da imprensa exercendo o nosso papel. Inclusive, a partir de amanhã, nesse horário, estaremos levando um boletim informativo sobre a situação atual no estado do Maranhão, com informações para você, e dentro desse boletim informativo nós estaremos trazendo as informações do esporte, atualizando você sobre o esporte maranhense na programação da TV Guará. Meu amigo Wilton Soares está comigo, o número é 81503251 para você participar. Tudo bem, Tinho? Boa tarde. Tudo bem, Laércio, né? Em meio a essa pandemia, né, que se rola no país, né, o esporte, futebol, né, qualquer esporte, tudo parado aqui no estado. Os clubes, né, com notas que poderiam continuar, né, mas analisando bem a situação, né, quase todo mundo parou, né, o futebol aqui no Brasil, são poucos estados que o futebol ainda está em atividades, né, mas estão na última semana também. Acredito que na Paraíba tivemos jogo ontem, mas pode ter sido o último. É, né? O último jogo, em Brasília também, o último jogo, né, no Pará. Espanta ainda. Brasília, é você brincar com fogo. Brasília, talvez, juntamente com São Paulo, sejam os lugares onde tivemos o maior fluxo de pessoas que vieram de outros países e que estavam, né, sucintos a pegar, né? Estavam suscetíveis a pegar a doença. E em Brasília o campeonato já era para ter paralisado até antes do campeonato daqui. E lá continuaram, uma temeridade gigante. Positivo, né? Você sabe que em Brasília a integração é muito grande, centro, né? É o centro do Brasil. Todo voo praticamente passa por Brasília. Passa por Brasília. E era um dos campeonatos, né, que era para já ter tido essa paralisação. Mas os dirigentes, né, acharam por bem continuar, mas já tem notícias de que a última rodada foi ontem, e aqui os clubes também que tinham anunciado, né, que poderiam continuar os seus treinamentos, no caso do Sampaio, no caso da Imperatriz, do Moto, a Imperatriz já oficializou, né, que vai parar, o Moto também, e, consequentemente eu acredito que o Sampaio Corrêa também vai na mesma direção. Pois é, vamos aguardar para ver, lembrando que o Sampaio joga a Série B, o Imperatriz também anunciou ontem a paralisação de todas as atividades por tempo indeterminado lá na região tocantina, vamos acompanhar. Trago agora o recado para você da Escola Raio de Sol. A Escola Raio de Sol, você sabe, lá tem educação para sempre para você, e o importante é que o seu filho esteja sempre preparado para receber uma educação de qualidade, algo que ele vai levar para toda a vida. Raio de sol, é a escola que eu amo estudar. Raio de sol. Cada um tem um jeitinho especial e nossa missão é estimular o melhor de cada aluno. Escola Raio de Sol. A educação é para sempre. Matrículas abertas. Localizada no Planalto Pingão. Raio de Sol. Escola Raio de Sol, ensino de qualidade. Quem é o maior prejudicado na paralisação do campeonato? O Motoclube de São Luís, indiscutivelmente. O Moto liderava o Campeonato Maranhense, 5 jogos,
com vitórias, um empate, invicto, vem de 2 clássicos com vitória, um fora de casa contra a Imperatriz, outro clássico aqui contra o Sampaio Corrêa e para as atividades também. O Moto até ameaçou seguir a programação, realizar treinamentos esporádicos, mas a diretoria achou por bem paralisar as atividades, né? Se faz uma estimativa de até agora de 60 dias, mas que podem ser 90, pode chegar a 20 semanas, né? Que são 5 meses. Enfim, é uma incógnita muito grande. Você, com o futebol em andamento, já está difícil você conseguir manter os times em atividade. Toda a economia acaba tendo problemas, né? Nós aqui vamos ter problemas, os clubes têm problemas, todos nós vamos ter que enfrentar juntos essas dificuldades, Iltinho, para tentar amenizar a situação. E o Moto resolveu também parar as atividades por tempo indeterminado com a liberação dos jogadores, né? Infelizmente, Lécio, a gente não pode fugir da realidade, né, do que está acontecendo. A participação do nosso estado também, apesar de não ter nenhum caso ainda, né, de coronavírus no nosso estado, mas nós fazemos parte, né, do mundo, do Brasil, de onde a situação está sendo um caos para todo que é lado, né, no lado financeiro do nosso país, né, uma situação difícil, né, o governo tentando de todas as formas um meio, né, para conseguir diminuir os prejuízos, né, que o prejuízo é para todo mundo, aí não tem classe, todas as classes elas estão envolvidas. E o futebol, como é uma classe que envolve todo mundo, né, não poderia ser diferente, ficar de fora dessa situação. Mas esperamos em Deus que as coisas possam se normalizar, né? Nós não temos um período certo, né? Tem por período indeterminado a paralisação do nosso campeonato. Não se sabe como a federação vai encontrar um meio, né? Ou vai parar essa competição, anular essa competição, ou encontrar um outro meio, né? Para que se saiba realmente, não só a federação do Maranhão, mas as federações de todos os estados, né? Vão tentar de todas as formas, de uma maneira, para que se coloque um campeão, né, em cada estado, ou se praticamente anula as competições. Anular eu acho meio complicado, porque tivemos os gastos, né? As competições já tiveram em andamento. Hoje, por exemplo, se terminasse o campeonato da forma que está, eu acho que o que pode atrapalhar essa decisão e até o consenso geral dos clubes é a questão de você ter 4 equipes com um jogo a menos. É o Sampaio contra o Imperatriz, que está faltando, e o Maranhão contra o Samas. Esses 2 jogos eles podem mudar. Talvez não mude a questão da parte de baixo da tabela, porque o Maranhão, por exemplo, tem um jogo a menos que o São José que está atrás dele. Mas mudaria a posição lá na frente, né? O Sampaio pode perder a 2ª colocação e o PAC, que hoje é 3º, pode perder essa 3ª posição para a Imperatriz ou Juventude Samas. São mudanças, 2 mudanças que podem acontecer. Talvez esse seja o único empecilho. Mas pode ser que caminhe para isso, Tinho, até pela falta de datas, né? Para o campeonato paralisar da forma que está, talvez até não homologando ninguém como campeão, mas para distribuição de vagas, que é o que importa no campeonato. Isso. Vaga em Copa do Nordeste, são 2 vagas, uma para o campeão, outra para o Sampaio ou para o 2º colocado no ranking, dependendo do campeão maranhense. As vagas na Copa do Brasil, que são 2, que hoje seriam de Moto e de Sampaio Corrêa, e as vagas no Campeonato Brasileiro. Você tem hoje o Sampaio numa Série B, o Imperatriz garantido na C desse ano, mas pelo menos na D se for rebaixado para o ano que vem, né? E hoje, do jeito que a competição termina, nós teríamos o Pinheiro como um dos classificados para a disputa da Série D do Brasileiro e o Moto. Em caso do Moto subir, seria o 4º colocado quem? Hoje o Juventude Samas. Pois é, essa questão aí das vagas, né, para a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, que pode, né, tem que se fazer justiça. Pode ser que os clubes que não estão inseridos nesse contexto aí das classificações, né, não aceitem essa determinação, né, mas se for homologado para tudo quanto é estado, ou a federação, não sei se a federação tem esse poder, ou a CBF, de intervir nessa situação. Eu sei que os clubes, CBF, federações, eles têm que tomar uma decisão para essa situação. Claro, vamos esperar até o prazo que foi estipulado, né, de paralisação para voltar, vamos fazer uma nova pesquisa, o que pode estar acontecendo daqui para 1 mês, 2 meses, não se sabe, para que tudo isso possa ser resolvido. Mas a questão é essa, né, as vagas que estão aí geram o financeiro para os clubes, né, para o ano que vem, e é importante que tudo se defina de uma forma que ninguém saia perdendo.
Pois é, o torcedor do Moto vendo algumas imagens aí da campanha da equipe rubro-negra na disputa do Campeonato Maranhense. Pode continuar mostrando aí os jogos do Moto na disputa do Campeonato Estadual, jogos importantes do Moto também. O Sampaio Corrêa foi derrotado pelo Moto, o Imperatriz foi derrotado pelo Moto. O Dejaí voltou ao futebol, talvez seja uma das pessoas aí que deve estar lamentando demais porque voltou ao futebol depois de algum tempo. Ó, jogadores, comissão técnica e diretoria do Motoclube de São Luís estiveram reunidos ontem para tratar desse momento de mudanças de planos por conta das ações de combate ao novo coronavírus e também ao H1N1 com surto aqui em São Luís. Não teve treino e a tendência é que hoje, ao longo do dia, eu recebi a informação, já tivemos hoje, a suspensão de todas as atividades do time profissional. A base já não está mais treinando, não está mais em atividade, que é jogar o Campeonato Brasileiro. E no início da semana o clube chegou a divulgar que os treinos iriam acontecer, né, com carga reduzida, mas a decisão tomada agora, infelizmente, é de parar. E além do futebol, a área administrativa também foi afetada. A loja do clube na Avenida Beira-Mar também vai ficar fechada por tempo indeterminado. O eventual atendimento ao torcedor, como em relação ao sócio-torcedor, será feito através da internet. O Moto está em meio à disputa do Campeonato Maranhense, é líder com 16 pontos. Líder absoluto, né? Líder isolado. Na primeira fase ainda tem o clássico para disputar contra o MAC. Depois o time vai se concentrar no Campeonato Brasileiro da Série D. No entanto, como não há previsão até do retorno das atividades do Moto e do próprio Campeonato Brasileiro, não se sabe como é que vai ficar, vamos aguardar e a diretoria resolveu paralisar todas as atividades. Aí o que complica, porque a maioria dos contratos dos jogadores que jogam o Campeonato Estadual, principalmente dos times que não disputam o Campeonato Brasileiro, os contratos vão agora até abril. E o Moto, claro, tem jogadores com contrato até abril porque não sabia se alguns deles iam vingar. E aí, possivelmente, a manutenção da base forte para a disputa do Campeonato Brasileiro e a contratação de novos jogadores. Nem esse planejamento pode ser feito, tio. E outra, realmente, Laércio, e outra situação também é a questão das equipes vão liberar seus jogadores, aqueles que puderem se condicionar em casa, porque não vão nem poder ir à academia, em certos lugares, né, para se condicionar. Vai ter que voltar, quando recomeçar tudo isso, tem que ter uma mini pré-temporada. Não vai ser, não, voltou a competição, voltou quarta, joga na sexta, na quinta. Isso não poderá acontecer, porque os jogadores nitidamente vão perder seu condicionamento físico, né, não vão estar prontos para essas competições. Então vão ter que esperar mais uns 15 a 20 dias para recomeçar essa competição. Aí sim, os jogadores vão se preparar melhor, né? Porque vão estar em casa, não vão estar se cuidando, né? Como um atleta profissional deve se cuidar. E o pensamento são vários. A situação é complicada por todos os lados. Pois é, né? Preocupação, inclusive, de desemprego de muita gente. Com a paralisação da economia, o clube não tem o que fazer, né? E uma forma de você ajudar o teu clube do coração, eu sei que todos estão passando por um momento complicado, é você se associando ao Motoclube de São Luís. O sócio torcedor do Moto continua funcionando através da internet. Você tem o seu canal de atendimento lá no sócio torcedor do Moto na internet, através das redes sociais. Papão Galera, só R$10 por mês. Você pode ajudar, contribuir com o teu time. Papão Fiel, 50. Papão Guerreiro, 100. Sócio Conselheiro, R$200. Laércio, eu tenho sócio conselheiro, eu estou com problemas para pagar. Eu quero mudar de plano, quero mudar para o de R$100. Entre em contato, converse. O Moto com certeza vai se adequar à sua possibilidade, porque é um momento complicado, onde praticamente a economia vai parar e o Moto vai saber entender a sua situação. Então você que quer continuar ajudando e sabe que vai ter problema financeiro no seu planejamento aí, entre em contato com a galera do Moto, mas seja sócio torcedor, não pare de contribuir com o Rubro Negro da Fabril. Vamos para o intervalo, na volta vamos falar do Sampaio Corrêa, que é o único time que ainda não parou de forma oficial as suas atividades, mas não tirou, né? Não tirou essa possibilidade, ela ainda pode acontecer, principalmente em relação a toda a indefinição do calendário no futebol brasileiro. Um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o Esporte Guará aqui pelo seu canal 23, levando as informações do esporte nesse momento também de indefinição para todo o esporte mundial. E eu vou dar uma dica muito especial para você, que é a do Tarrafas Mercadinho. Mesmo nesse momento de muitos problemas, de muita crise, o Tarrafas Mercadinho está pronto para esperar por você, está esperando por você lá no bairro da Liberdade, bem perto da Feira
municipal, você tem todos os produtos que você precisa por um preço que cabe no seu bolso, o preço lá do Tarrafas Mercadinho, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, higiene pessoal, tudo o que você precisa, você vai encontrar lá no Tarrafas Mercadinho, você vai abastecer sua prateleira, não existe ainda aquela necessidade de você correr para o supermercado, vá com a tranquilidade de sempre, claro, tome as precauções que você achar necessário e pague um preço justo pelos produtos que você está precisando lá no Tarrafas Mercadinho, parcelando no seu cartão de crédito e tendo aquele atendimento que você já conhece, um atendimento humano, hein? Tarrafas Mercadinho, respeito a toda a população em todos os momentos, em todas as épocas do ano. Um abraço para o craque Vicente, para todos os amigos que estão comigo lá no Tarrafas Mercadinho. Vicente, que é torcedor da equipe do Sampaio Corrêa, que é o assunto de agora. Vamos mostrar alguns momentos do Sampaio Corrêa na atual temporada. O ano que começou para o Sampaio Corrêa, né? Até agora não faz uma campanha que o torcedor esteja satisfeito, tanto na disputa do campeonato brasileiro, maranhense, melhor dizendo, e também acabou não avançando na Copa do Brasil, né? Talvez essa seja a maior decepção do torcedor na temporada. Naquele momento onde o torcedor acreditava que o time ia melhorar, mudança de treinador, chegada do Condé, Sampaio que passou também pela saída do João Brigatti, né, que tinha uma grande aceitação junto à torcida. Aí o time vem de uma derrota no Clássico, o Condé foi chamado, chegou, já estava pronto para tentar apagar o incêndio, tudo para, né? Como é que você avalia até o momento a temporada do Sampaio e em que essa crise do coronavírus, do novo coronavírus, do Covid-19, que a princípio nós até chegamos a dizer, pode ser bom para o Sampaio que vai continuar as atividades, no caso de paralisar as atividades por completo, não vai surtir efeito, talvez, né, complique um trabalho que já estava todo planejado para a Série B. Laércio, a grande decepção do Sampaio Corrêa no início de temporada realmente foi a da Copa do Brasil, né? Todo torcedor boliviano acreditava, né, 100% que o Sampaio poderia avançar na competição, né, em termos de programação para o Sampaio Corrêa, financeira, né? O Sampaio Corrêa foi prejudicado nessa situação até mesmo por culpa do clube mesmo, dos seus jogadores, né, com comissão técnica, que foi essa derrota para o Águia fora, né, uma equipe não muito conhecida, né, mas que conseguiu tirar o Sampaio Corrêa. E dentro da competição do Maranhense, né, as apresentações não foram aquelas excelentes, mas os resultados eles estavam acontecendo, né? Teve essa derrota também que culminou, que uma derrota num clássico, né, contra o Motoclube é complicado, né? E com o surgimento do coronavírus, né, veio atrapalhar ainda mais. Até ontem o Sampaio Corrêa, né, tinha garantido que poderia continuar os treinamentos, mas o Sampaio não vai estar remando contra a maré, tá entendendo? O Sampaio Corrêa, todos os clubes em todos os estados estão parando, todo mundo está parando, né? Então, consequentemente, o presidente vai fazer essa nova avaliação da situação que está se passando, né? Vai voltar atrás, a equipe deve parar, né, os seus treinamentos em todas as opções, né, da categoria, né, do profissional, em todas as atividades do clube, deve ter uma paralisação. Isso é prejudicial, né? Mas todas as equipes estão seguindo esse mesmo caminho. Pois é, o Sampaio Corrêa também anunciou que teremos algumas mudanças no que diz respeito ao trabalho diário. Inicialmente seria um trabalho de portões fechados lá no Parque José Carlos Macieira. Agora esse trabalho ele deve ser realizado, além de com portões fechados, nas áreas abertas. O trabalho de academia foi suspenso pelo responsável pelo departamento médico, pelo coordenador do departamento médico do Sampaio Corrêa, o Marcos Richelli. Cada jogador vai tomar a sua precaução necessária. Agora tem a questão que o Sampaio está analisando, porque hoje, né, o Sampaio tem uma estrutura de sede com possibilidade até dos jogadores permanecerem lá isolados. Se o Sampaio, por exemplo, um exemplo só que eu estou dando, quiser dar uma quarentena, uma espécie de quarentena forçada para os seus jogadores ali, a partir de hoje, vocês vão ficar aqui, né, até para evitar um contato externo, um contágio, né, uma infecção pelo coronavírus, vocês vão ficar aqui por um período de 10, 15 dias, realizando os treinamentos de forma normal. O Sampaio hoje tem quartos com ar-condicionado, com camas confortáveis para todo o elenco da equipe tricolor, lá na sede. Tem uma sede hoje com sala de jogos, com uma cozinha industrial, com uma sala com TV, enfim, os jogadores teriam todo o conforto. Talvez esse seja o detalhe. Agora, tem o outro lado da moeda, o custo para você manter
esses jogadores nessa espécie de concentração forçada para evitar um contato com o mundo exterior e dando foco para a preparação do Campeonato Brasileiro. O custo pode ser elevado e você não sabe o tempo que vai parar, né, Iltinho? É uma ideia, talvez seja uma hipótese e provavelmente até o Sampaio deve estar analisando essa possibilidade. Agora não dá para você simplesmente começar esse trabalho sem saber se ele vai durar 15 dias, um mês, né? Como é que você vai fazer para manter e custear tudo isso? O grande diferencial é esse, Laércio. Todo o planejamento, né, está de acordo com esse problema que está assolando aí o mundo todo, né? É uma opção também, porque até os jogadores ficam isolados, né, tipo uma quarentena, o espaço o Sampaio tem para fazer isso. Esses jogadores não poderão sair, até porque o vírus, né, se por acaso algum deles, né, com essa idade que tem os jogadores hoje, não corre o risco. Mas eles, se esse vírus tiver com algum deles, né, e eles saírem encontrar com alguém, tocar em alguém de uma idade mais avançada, será infectado. Então, essa quarentena desses jogadores podem ser feito isso, mas o objetivo vai depender muito daquilo que está acontecendo, né? De repente, passam-se um mês, o Sampaio continuar com essa mesma situação, não se resolveu nada, né? Então, o correto mesmo, certo, é a paralisação e esperar que as coisas normalizem, né, para que tudo volte ao normal. Agora, um detalhe interessante, daqui a pouco o João Carvalho Filho vai trazer a atualização dos casos aqui no estado do Maranhão. João Carvalho Filho, já tivemos um caso oficial? Não, né? Ainda não. Então continua zerado. E é esse o detalhe, é o ponto também que eu queria colocar em debate. Até agora não tivemos nenhum caso no Maranhão. Na minha visão, a iniciativa do governador Flávio Dino, seguida pelo prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, acredito que lá na região tocantina também, ela foi absolutamente correta. Porque se você analisar os casos, dos 74 casos que são suspeitos, a maior parte deles é aqui na ilha. Então, se você tem a Ilha do Amor, e São Luís, né, claro que nós temos Passo, São José e Maiobão, Passo, São José e Raposa, que são 4 municípios na ilha. Mas é diferente, por exemplo, de São Paulo, que é uma cidade com mais de 16 milhões de habitantes, cercada por várias cidades com 2, 3 milhões de habitantes. Campinas, o ABC Paulista, que é repleto. Né? Lá talvez seja mais complicado de você controlar. Aqui nós temos a capital, né? E as iniciativas foram tomadas, Iltinho, para que o mais rápido possível a gente possa ter uma segurança de voltar à vida normal. Só que tem o outro lado da moeda. O esporte pode estar apto, por exemplo, a ter um jogo de portão fechado. Os casos são pequenos, mas e a questão da polícia militar? E o posicionamento do próprio Ministério Público? E a presença das pessoas que vivem diretamente do futebol. Então é toda uma cadeia interligada para que isso possa continuar. Isso, a questão realmente é esse aglomerado de pessoas. O vírus, ele se prolonga mais, né, nas pessoas quando estão... Se propaga mais assim, pela proximidade, nas pessoas, né? Quando estão próximas. Então, evitando as multidões, né, você falou muito bem, São Paulo. São Paulo é uma cidade muito grande, né? Repleta de cidades grandes do lado, grandes, né? Também. Para nós aqui, São Luís é uma cidade menor, o interior é menor, as pessoas não tem muita saída, né? Não tem muita aglomeração de pessoas, a não ser nos festejos, em festas, em ocasiões. E 97 municípios do estado só tivemos casos em menos de 10. As pessoas se mas aqui na ilha mais dentro de casa. Né? E o bom é que o Brasil, as pessoas estão cumprindo, né, com aquilo que o governo está colocando diante de nós, né? Que as pessoas possam ficar em casa, que as pessoas tenham um tratamento, saibam se cuidar, né? A higiene, que é o mais importante, né? Que é isso que foi feito na China, a China diminuiu, né, a propagação da doença, do vírus. Então, só com medidas, né, com normas que foi colocada para o povo, e o povo obedeceu, e aqui no Brasil o povo está obedecendo. A questão é essa, para que as coisas não se propaguem. Não adianta você querer sair de casa. Esses dias eu tenho andado de ônibus, andado também de Uber, e eu tenho percebido muitos idosos saindo de casa. E acredito que a maioria sem alguma necessidade, com todo o respeito que eu tenho. Então, vamos ficar em casa. Eu entendo também a teimosia, às vezes a pessoa chega numa certa idade, já fica um pouco mais teimoso. Não, eu tenho que sair, eu que resolvo. Não custa nada você esperar um pouco, né, Iltinho? Não é você aí que tem o seu paizinho, a sua mãe, a sua avó, já com uma certa idade, vamos tomar cuidado. Vamos conversar com eles para tentar dar essa conscientização. Pode adiar um pouquinho essa saída, mais 15 dias, 10 dias. Fica em casa, recluso, né, Iltinho? No nosso... Não tem nada melhor do que a nossa casa, né? Até para evitar, quem sabe, aqui no Maranhão,
a gente possa ou continuar zerado, é a minha torcida para que a gente continue zerado em relação aos casos, mas que haja cuidado com o H1N1, onde recentemente tivemos campanhas de vacina e alguns imbecis pela internet fizeram campanha contra a vacina. Né? Tá trazendo problema. Hoje ela está fazendo falta em algumas pessoas. Então é um momento de reclusão e de ter muito cuidado, e o Sampaio Corrêa analisando as medidas que vai tomar. Eu vou para o último intervalo, na sequência voltamos com mais informações aqui no Esporte Guará. Vamos falar do Maranhão e a decisão dos outros times do Campeonato Maranhense de Futebol e outras modalidades, como a Federação Maranhense de Futebol de 7, que também parou tudo. Eu volto já. Estamos de volta com o último tempo aqui do Esporte Guará, não é? O Léo Costa da Liberdade está dizendo que o campeonato deveria ter a última rodada da primeira fase, né? Os jogos que faltam, e aí, de acordo com a pontuação, a definição do campeão. No momento seria o Motoclube de São Luís. O Sampaio, para conquistar o título, tem que ganhar as 2 partidas nessa ideia e torcer para o Moto perder para o Maranhão Atlético Clube. Tem a questão do São José, que no momento estaria rebaixado, né? Talvez, repito, esses detalhes e a falta de um jogo para ficar igual dessas 4 equipes possa complicar. Tem outro amigo ouvindo aqui também, o Afonso está assistindo o nosso programa, o nosso Filemon Guterres também está acompanhando o programa. Um abraço para a galera do Dragão da Vila, sempre atentos ao Esporte Guará. O meu amigo Luiz Guterres da Isca Controle de Pragas também está com a gente aqui no programa Esporte Guará. Tem uma foto que a gente viu lá para o alô da galera aí, a produção teria, né, de um campeonato que vai acontecer nesse final de semana. Né? Eu vou só confirmar aqui a data, né? Vai ter alguns jogos do esporte amador seguem em andamento, né? O Explosão vai jogar contra o Coroado, lá no campo do São Jorge, na Mata. Esse jogo vai acontecer agora, com apoio da Isca Controle de Pragas, às 10 da manhã do próximo final de semana, do dia 22. Nós teremos esse jogo marcado aí para as 10 da manhã, tá aí na tela. Esse jogo é do time do grande Luiz Guterres da Isca Controle de Pragas, hein? O Explosão vai entrar em campo e a galera toda vai acompanhar. Um abraço para o Luiz Guterres da Isca Controle de Pragas, e é esse o momento onde a Isca é necessária. Está sendo chamada a equipe da Isca Controle de Pragas para várias escolas, vários estabelecimentos aí hospitalares, para que vários prédios onde funcionam hospitais, para que haja limpeza, né, e também o controle de pragas. Afinal de contas, é o momento onde a limpeza é o mais importante. Falando dos outros clubes, onde tivemos a definição da paralisação dessas outras equipes, Grande Hilton Soares do Pinheiros chegou até a treinar ontem, mas depois aconteceu uma reunião, resolveram liberar todos os jogadores. O Juventude Samas, ontem o Miltinho nós colocamos aqui, liberou todos os jogadores. O Imperatriz, a princípio, iria treinar, mas resolveu liberar todos os jogadores. O Cordino já havia parado antes do coronavírus, né? A questão financeira e a técnica já parou o Cordino há muito tempo. São José de Ribamar, eu confesso a você que eu não tenho posicionamento, mas acredito que também para. Só aí você tem 5 times, né? O Maranhão já havia anunciado 6 times, o Moto agora 7, só o Sampaio Corrêa. Então as outras equipes pararam as atividades e fica aquela dúvida, né? Quando e como continuar, seguir nesse Campeonato Maranhense de Futebol? Já chegou a passar por um momento desse? Acho que não, né? Olha, não. Aqui no estado do Maranhão é a primeira vez, né, que isso acontece. A paralisação total, né, dos seus clubes. Você sabe que esses clubes, os jogadores quando vêm, eles não têm alojamento, os clubes do interior. Esses jogadores, eles são hospedados em hotéis, né, e com um custo muito caro. Para a sua diretoria. E agora está difícil até para mandar embora. Por exemplo, o PAC que tem a base toda do Rio, como é que vai fazer? Pois é, com viagens, não tem nem voos cancelados os voos, não tem. Esses jogadores vão continuar, né? Eu acho aqui na cidade, ou voltar para a sua cidade de ônibus, ou porque a via aérea tá muito difícil. Eu sei que a situação é complicada. O pessoal do interior, né? As despesas são muito grandes, né? A paralisação disso tudo, mas a preocupação, claro, maior, não tão somente com as despesas, né, com a saúde de cada um. E vamos ver, né, até quando vai continuar esse problema para que tudo seja sanado e tudo volte ao normal. Pois é, vamos aguardar. Então é essa situação de momento do futebol maranhense, praticamente tudo parado. Também parou a LBF, o Sampaio Basquete está disputando essa competição, o futebol de 7 parou, algumas competições que iriam acontecer de artes marciais, como judô, como kung fu e MMA, também foram paralisadas, não é? E os campeonatos amadores, por exemplo, o CAB, esse jogo está confirmado aqui do Explosão, enfim.
A rotina, meus amigos, você que pratica esporte ao ar livre, ela tem que ser normal. Você que vai para a academia, na minha opinião, as academias já deveriam ter tomado uma medida, um posicionamento, porque tem compartilhamento de aparelhos. O Sampaio Corrêa já cancelou as atividades em academias. Acredito que você também aí, que é adepto da malhação, pode criar uma rotina de atividades ao ar livre para poder manter a sua forma, porque agora todo cuidado é pouco. Você vai lá mais ou menos por dia, numa academia de grande movimento aqui em São Luís, 200 pessoas, 300 utilizam o mesmo aparelho. Então todo cuidado é pouco agora para você que gosta de praticar esportes. Eu queria informar que nós continuaremos atualizando a você ao longo desse horário entre meio-dia e 1h da tarde, juntamente com o JF, com os amigos que fazem parte da equipe esportiva do Esporte Guará, sobre o momento do esporte e também em relação ao futebol, né? Vamos aguardar que essa parada seja só algo breve e não tão longo como muita gente já está se preparando. Vamos embora? Um abraço grande, Hilton Soares, um abraço para você, um abraço para o grande Vicente do Tarrafas Mercadinho e para todos os amigos do Esporte Guará, hein? Na sequência, o JF atualiza sobre a situação de momento no estado do Maranhão, sobre o combate, principalmente a prevenção, para que, se chegar, chegue de uma forma diferente aqui no estado do Maranhão. Um abraço, eu volto amanhã. Tchau!